Olá, colegas professores, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo para falar um pouquinho sobre sala de aula invertida. E eu vou falar mais ou menos sobre três aspectos. Primeiro, onde, como e porquê, um breve histórico do surgimento da sala de aula invertida. Depois, o que é exatamente essa metodologia e, por fim, como implementar na prática. Bom, então a sala de aula invertida, ela surgiu entre os anos de 2007 e 2008, no Colorado. Foram dois professores de química, Bergman e Sun, que criaram essa metodologia, tá? Na verdade, o que acontecia? Esses professores percebiam o grande número de falta dos seus alunos, eles faltavam muito às aulas por condições climáticas, e claro que isso atrapalhava muito a aprendizagem e o rendimento. Então, eles começaram a reproduzir os conteúdos, aquela aula expositiva, começaram a reproduzir nos vídeos, criando então, produzindo vídeos com esses conteúdos, com a parte expositiva das aulas. Porque essa é a ideia da sala de aula invertida, né? Porque daí o aluno ele conseguia ter acesso ao conteúdo fora do ambiente escolar e o tempo da sala de aula, então ele era aproveitado para questões e propostas de atividades que envolva mais o cognitivo, a análise, a discussão, a construção, o debate, o seminário, enfim. Então o aluno, através dos vídeos dos professores, ele tinha acesso a esse conteúdo, mesmo sem ir à escola. E aí então no tempo de sala de aula, esse tempo então era aproveitado para atividades pedagógicas mais produtivas do ponto de vista cognitivo. Então surgiu mais ou menos por aí. Bom, e o que é então a sala de aula invertida? A sala de aula invertida é uma modalidade, uma metodologia do ensino híbrido, uma modalidade do ensino híbrido do grupo dos sustentados, que tem também o grupo dos disruptivos, porque o ensino híbrido se divide nesses dois grupos, né, que vocês também já estudaram brevemente aí. Então, o que é o modelo sustentado? O modelo sustentado, que é onde está a sala de aula invertida, rotação por estação e laboratório rotacional, é um modelo que traz inovações, mas não rompe totalmente com a lógica do ensino tradicional. Por mais que a gente melhore, que a gente traga então essas melhorias para o processo de ensino e aprendizagem, a gente continua tendo o quinto ano, o sétimo ano, o oitavo ano, a gente trabalha as disciplinas, então a gente melhora, mas não é uma ruptura total com o tradicional. Enquanto os modelos disruptivos, e aí a gente tem flex, à la carte, o virtual enriquecido e a rotação individual, esse sim, o modelo disruptivo ele rompe totalmente com a lógica do tradicional, ele não tem essa ideia de turmas, de ano, né? É muito baseado no individual, na verdade oferece um outro produto. Então, a sala de aula invertida é uma modalidade de ensino híbrido do grupo dos sustentados. E como implementar na prática essa modalidade, então? A sala de aula invertida, a gente precisa pensar que ela tem exatamente 3 etapas. Antes, e aí nós temos que ter como referência ou presencial ou síncrono, tá? Então, antes desse momento, este momento e depois deste momento. Essas 3 etapas precisam estar muito claras na nossa concepção. Antes de ir para a sala de aula, o aluno vai ter acesso ao conteúdo, acesso àquele material ali, que pode ser disponibilizado então. Vídeos, mas gente, não quer dizer que o ensino híbrido e mais especialmente a sala de aula invertida tenha que sempre ter vídeos, vai depender do objetivo que o professor tem, do componente curricular que ele trabalha, do objeto do conhecimento especificamente que ele está trabalhando naquele momento, mas os vídeos são sim muito utilizados, porque tem essa lógica do rebobinar, do pausar, né? Então é muito utilizado, tá? Mas não quer dizer que é só isso, que tenha que sempre ter vídeos. Não, tem professores que trabalham com sala de aula invertida e não trabalham com vídeos. Na matemática a gente precisa muito, tá? Precisa ter vídeos porque a gente precisa ter aquela exposição do conteúdo. Mas então nesse antes do momento síncrono ou antes do momento presencial, o que o professor vai
enviar então os materiais para o aluno. O professor vai enviar, por exemplo, um texto, vai enviar vídeos que ele produziu ou que é resultado de uma curadoria que ele fez, para que o aluno assista, para que o aluno leia, para que o aluno resolva, complete, faça, enfim, o que o professor está propondo antes. E aí, importante aquele instrumento onde o professor já vai acompanhando, né, o que cada um está conseguindo ou não antes do momento presencial ou síncrono, né, conforme eu falei lá no vídeo anterior. No momento sala de aula, no momento presencial ou neste momento síncrono, olho no olho, então o professor vai retomar aquilo que o aluno já fez em casa, ele pode esclarecer dúvidas ali, fazer um breve momento expositivo, e aí o professor vai então intensificar o uso das metodologias ativas, oportunizando que o aluno construa o conhecimento. Aí ele pode construir mapa mental, ele pode trabalhar com resolução de problema. É hora do aluno aplicar aqueles conceitos que ele já estudou previamente antes deste momento, tá? Das mais diversas formas, então. E também ao final desse momento, o professor já vai encaminhar para o pós, né? Para a última etapa da sala de aula invertida. É onde o professor já vai dizer, olha, de repente, o professor quer, né, que nesse momento pós-sala de aula aconteça uma prática avaliativa, ele já vai encaminhar aí, ou durante, né, também pode estar fazendo já avaliação, ou nos dois momentos. Então, o momento presencial ou síncrono não é a hora, segundo, né, a nossa discussão aqui de ensino híbrido, de sala de aula invertida, não é hora do nosso aluno ficar copiando, resolvendo exercícios, isso ele faz antes. Nesse momento, priorizem a apresentação do seminário, nesse momento façam atividades interativas, usem as ferramentas digitais. E aí lá então, após este momento, o aluno pode aprofundar, né, sistematizar o que ele já vem construindo. Aí o professor também pode trabalhar com sequência didática, com produção de vídeos, com escrita de texto, enfim. Então, sala de aula invertida é isso, tá? Volto a repetir o que eu disse no final do vídeo anterior, não é só fazer parte em casa, parte na sala de aula, tá? Não é só usar uma metodologia ativa, não é só usar uma tecnologia digital. Precisamos romper com algumas concepções, porque na verdade o papel do professor na sala de aula invertida ele é outro e do aluno também. E precisamos muito que o aluno entenda que para dar certo ele precisa muito fazer a parte dele.